Queridos, vim bater mais um papo com você. Cristão pode ou não pode fazer constelação familiar? Eu recebi essa pergunta aqui esses dias, vou até ler para você. Fernanda, você se diz cristã, mas trabalha com constelação. Queria entender por quê. Sou nova aqui, vou até deixar para você a caixinha que ela escreveu. Então eu vim bater um papo, porque no passado, queridos, sabe o que eu faria? Nossa, eu faria uma dissertação, eu gravaria um rios e mostraria fatos e dados e tentaria te provar ou te comprovar algo. Mas eu não tô mais nesse lugar, eu tô num lugar de bate-papo. E se você me perguntou, então eu quero te responder. E como muitas pessoas me perguntam, e às vezes de curiosidade mesmo, eu vim aqui responder de um tom em um tom bem informal, pra gente bater esse papo e você conhecer o que eu penso. Porque sabe, queridos, muitas vezes as pessoas pegam informações de professores confusos. Professores confusos confundem. Se uma pessoa nunca estudou o assunto, ela viu um vídeo de 2 minutos e ela te ensina que aquilo é bom ou ruim, você pode dar credibilidade pra essa pessoa? Talvez não. Eu sou uma professora, uma consteladora licenciada, com algumas formações e muitos anos de prática. Então eu acho que eu tenho um lugar de fala e também sou cristã. E deixa eu esclarecer o termo cristão com você. Cristão é aquele que segue os passos de Cristo, que segue os ensinamentos de Cristo. Cada religião cria então o seu próprio dogma, ou os próprios dogmas, e tem as suas crenças específicas de acordo com cada linha na religião cristã. Tudo bem? Mas eu tô tirando as religiões e tô olhando para o cristianismo no formato de seguir Cristo. Para mim, Cristo é a religião. Todas as outras tentam, em algum nível, explicar Cristo. Todas elas, para mim, tentam explicar Cristo e a nossa relação com Ele e com Deus. E eu super respeito todas, já estudei mais de 10. Mas existem muitas confusões entre o que é constelação familiar e o que não é, entre o que é ser cristão e o que não é. Então eu falei um pouquinho do que é ser cristão e não vou entrar tanto nisso porque eu prefiro te falar das constelações e você, cristão, decide se sim ou não, se é cristão ou não é cristão. Eu já quero eliminar uma principal crença, que é a que eu mais recebo, é de que a constelação familiar é a evocação de espíritos, ou é a conversa com os espíritos mortos. Com os espíritos, né? Desencarnados, mortos. E isso é fala de pessoas que não têm conhecimento do assunto, que não tem prática. Porque, gente, eu já fiz infinitas constelações familiares. Eu já fiz com as âncoras e já fiz com pessoas em sala. Quer dizer que eu precisaria evocar todos os que estão aparecendo ali no campo e que eles teriam que, obrigatoriamente, logicamente, estarem mortos. Só que não existe isso. Alguns estão mortos, mas muitos estão vivos. Pai, mãe, irmãos, pessoas do sistema familiar em geral. Porque a constelação não é sobre evocação dos mortos, não é sobre falar com os espíritos, é sobre você acessar informações que já estão em você. Só que você não consegue enxergar a olho nu. Se você tem um problema no seu pulmão, por exemplo, e você vai no hospital, eles vão te recomendar um raio-x no tórax. Eu não sou médica, eu não posso dizer exatamente qual é o caminho que eles seguiriam. Mas, por exemplo, um raio-x no tórax, para entender o que está acontecendo lá dentro, porque você não enxerga a olho nu. Você só sabe que você tem algum problema, porque de alguma forma isso está representando na sua saúde. Eu não sei, tosse ou uma gripe que não passa, sei lá. Então, a constelação familiar é, nessa analogia, a mesma coisa. Ela vai olhar aquilo que está atuando, seja uma crença limitante, um pensamento muito fixo que já está dentro do seu sistema familiar, sendo passado de geração a geração. Todo homem trai, e se um teve fracasso, todos têm que ter fracasso, que aquele que ganha dinheiro, ele vai abandonar a família, então existe um medo de, se eu ganhar muito dinheiro, eu vou abandonar minha família, ameaçar o meu pertencimento. Tem tantas histórias ocultas, tantas lealdades familiares ou maldições familiares, como eu chamo, que nos impedem de ir adiante, de mover para frente, porque é como se tivéssemos freios internos. Então, a constelação familiar vai trazer à tona aquilo que está dentro da gente. Não vai trazer de um espírito, é nosso, são as informações da nossa memória transgeracional, daquilo que já está atuando no nosso DNA e que a ciência chama isso de epigenética e que já tem muitos e muitos estudos que embasam as constelações. Aí eu sempre recebo, mas não tem comprovação científica. Calma, tem embasamento, começa-se pelo embasamento. A ciência não começa e depois os efeitos começam. Os efeitos começam e depois a ciência coloca a ciência em cima dos efeitos. Mas as pessoas às vezes falam coisas sem conhecimento. E para mim as constelações, queridos, mudaram a minha vida. Me fizeram entender que eu era leal a fracassos do meu pai, de negócio, de business, leal a fracassos
da minha bisavó, dos meus avós em geral, cada constelação me mostrou uma coisa, e ao passo que eu coloquei luz naquilo, eu pude então entender o que é que estava me travando e pude devolver para o dono daquela crença e falar: essa crença é sua, essa crença não é minha. Só que como que eu poderia fazer isso se eu nem sei de onde veio a crença? Se eu nem sei de onde veio a lealdade? Então é muito mais eficiente o campo de constelação mostrar isso. Porque existe esse campo de informações, como eu falei, que é como se fosse um iCloud. Essa nuvem da nossa família, do nosso clã familiar, guarda todas as informações e memórias. E aí você, sem saber, sem querer, vai fazendo downloads disso. E quando você entra numa constelação familiar comigo, vou até fazer um workshop no dia 24/4, e você quer olhar para o teu business, poxa, meu business tá travado, eu falo, senta aqui. Eu falo, tá, qual é a real dor? Ah, eu ganho muito dinheiro, mas ele não fica comigo. Ou eu tô tentando sair do CLT e ir pro empreendedorismo, mas tem algo que me trava. Não sei, você vai me trazer uma dor, como se você chegasse lá no hospital e falasse, eu tô com dor no pulmão, eu tô tossindo, eu tô com uma gripe, enfim. Você vai me dar um sintoma. Você vai sentar aqui do meu lado e vai me dar um sintoma. Eu vou falar, escolhe alguém para representar você. E essa pessoa que entra, ela capta as informações do campo sistêmico dessa pessoa. É como se essa pessoa que entrasse fosse uma antena captando esse sinal. E ela se move, como uma TV mostra uma imagem, a pessoa se move no campo para mostrar uma imagem a essa que está aqui. Então não tem nada a ver com essas coisas que a gente escuta. E é impressionante, gente, os resultados, porque Cristo é sobre amor, perdão, verdade, fraternidade, união, inclusão. E não tem nada mais cristão do que as constelações nesse aspecto, porque elas trazem inclusão, amor, respeito, elas trazem perdão, elas trazem reconciliação. Então, eu acho que eu vou retirar não há nada mais cristão, porque eu não posso falar que é a coisa mais cristã do mundo, no sentido de que a coisa mais cristã do mundo é quando a gente coloca tudo em prática. A gente pode saber um monte de conceitos teóricos, a gente pode saber todas as leis atuando, mas só quando a gente coloca em prática é que verdadeiramente não há nada mais cristão. Então, eu tô me corrigindo aqui, mas é muito cristão. E reconcilia relações, faz os filhos olharem de forma diferente e honrar os pais, faz as pessoas se colocarem no seu lugar e carregarem a sua cruz, não a cruz da mamãe, do papai, essas lealdades, essas coisas que nos limitam a todos. Então, sim, para mim, cristão pode e deve fazer essa autocura, esse autoconhecimento, a renovação dos próprios pensamentos acerca do que é certo e errado dentro daquele clã familiar. Se para o seu clã familiar era errado ter uma empresa, que todo empresário era e abandonar a família, todo rico, que nenhum rico entrar no reino dos céus, poxa, eu preciso olhar para isso e romper esse ciclo e falar, não, isso é o que você acreditava lá atrás, mas hoje eu acredito coisas diferentes e tá tudo certo. Então as constelações são terapias lindas, movimentos sistêmicos que verdadeiramente libertam a alma, assim como Cristo, mas Cristo é o nosso Salvador maior. Pensa que as constelações são ferramentas para o nosso desenvolvimento e Cristo é o nosso mestre, é o nosso líder, é o nosso Salvador todos os dias, todas as horas do dia. Então, inclusive, te convido a participar do meu workshop no dia 24/4. O link tá na bio. Veja com seus próprios olhos. Participe de uma e você vai ver que não tem nada de místico. É uma linda terapia que transforma vidas e pode transformar a sua também. Se tiver perguntas, deixa aqui nos comentários. Ai, ficou longo esse vídeo, né, gente? Ah, mas tudo bem. Se você se interessou, você deve estar aí até agora. Se tá e não tiver pergunta, pelo menos comenta alguma coisa para saber que você ficou até o final. Um beijo.